Eu, Joana, gosto de assistir a dramas românticos um pouco complexos entre o trabalho e as tarefas de casa. Vivo uma vida simples com meu marido e minha filha e tenho um bom relacionamento com meus sogros, que moram perto. Estou longe das histórias cheias de drama que assisto e levo uma vida comum, porque meu dia a dia é tão monótono, às vezes desejo mergulhar em um drama. Meu marido, Clésio, é um cara animado e atlético, mais extrovertido do que estudioso. Ele adora reuniões animadas e sempre esteve rodeado de pessoas na juventude. Para mim, que era relativamente quieta e estudiosa, ele parecia deslumbrante e atraente. No entanto, percebi que não é fácil mudar a mentalidade desenvolvida na juventude. Embora fosse encantador quando éramos jovens, sua personalidade inalterada aos 40 anos se tornou um pouco problemática. O que eu antes achava admirável agora se tornou uma fonte de preocupação à medida que envelhecemos. Minha preocupação recente é sobre o relacionamento entre Clésio e Michele. Michele prefere momentos tranquilos a sair com amigos, não se veste de forma chamativa, é excelente nos estudos e sempre fica entre os primeiros da classe. Clésio, que detestava estudar, não consegue entender a dedicação de Michele. Seria tranquilo se ele guardasse para si, mas ele não consegue deixar de impor suas opiniões. Você está sempre trancada no seu quarto estudando. Meninas não precisam estudar para viver. Em vez de perder tempo estudando, por que não aprende a ser charmosa? Ele diz isso autossuficiente para Michele ouvir enquanto ela estuda. Papai, as pessoas não pensam assim mais. Sem estudar, eu não consigo o trabalho que quero. É minha liberdade escolher se estudo ou não. Apesar da réplica de Michele, Clésio sempre comenta sempre que a vê estudando. Clésio, por que você não para de interromper os estudos da Michele? Ela está indo muito bem. Fiz amigos e consegui um emprego sem estudar. Brincar com amigos é mais divertido e você nunca vai se arrepender. Clésio, se deleitando em sua nostalgia divertida, não escuta. Michele está ficando cansada das constantes interferências de Clésio. Mãe, até quando o papai vai ficar dizendo essas coisas? Não consigo me concentrar mesmo querendo estudar. Desculpa, digo para ele não te atrapalhar, mas ele não escuta, não importa quantas vezes eu fale que estudar é importante. Como resultado, Clésio e Michele discutem frequentemente e eu tenho que mediar sempre. A interferência de Clésio não para com Michele. Olha, Michele está planejando ir para a faculdade. Menina não precisa estudar. Clésio continua a reclamar sobre Michele mesmo na frente dos pais dele. Para de dizer que meninas não precisam estudar. Hoje em dia não importa se é menina ou menino. Em vez de criticar os outros, por que você não tenta estudar de novo? Meus sogros, não suportando ver a neta querida ser negada, repreendem Clésio. Quando os próprios pais o criticam, Clésio fica emburrado. O que há com todo mundo? Nos dias em que os pais dele o repreendem, as queixas de Clésio pioram e ele muitas vezes nos dá o tratamento do silêncio. Um dia, enquanto voltava das compras, aconteceu um diálogo. Ei, é você, Joana? Faz tanto tempo. Você se lembra de mim? Uau, Nilma, você mora aqui agora? Quem me chamou foi minha melhor amiga Nilma, que havia se mudado para outra cidade após a formatura do ensino médio. Nilma sempre foi estilosa, com amplo conhecimento de maquiagem e moda, e eu a admirava secretamente. Embora fossemos opostas em aparência e personalidade, sempre saíamos juntas. Eu costumava ensinar Nilma, que era péssima nos estudos, em troca de dicas de moda. Depois que ela se mudou, mantivemos contato por cartas, mas à medida que ficamos mais ocupadas com nossas vidas sociais, as cartas diminuíram. Foi realmente um reencontro esperado. Sim, me casei e tive um filho lá, mas devido a alguns problemas, estou de volta aqui. Deve ter sido difícil. Foi, meu marido me traiu. Ah, posso visitar sua casa alguma hora? Adoraria conversar. Claro, venha. Adoraria bater um papo.
Assim, Nilma e eu reacendemos nossa amizade e começamos a visitar as famílias uma da outra. Clésio e Nilma, ambos animados e sociáveis, rapidamente se deram bem e ficaram próximos. Sempre que Nilma visitava, eles tinham conversas animadas, como se fossem amigos há anos. A filha de Nilma, como ela, se importava com moda e tinha a idade próxima da Michele. Sempre que Nilma e sua filha visitavam, Michele tentava ser amigável, mas parecia não se dar bem com elas. Ela disse que é impensável não gostar de moda ou romance e chamou meu visual de sem graça. Ela é mais nova que eu, mas age como se fosse superior. Michele, frustrada, desabafava comigo depois que elas iam embora. Cada um tem seu jeito, então não se preocupe. Você está ótima como é. Eu tentava confortá-la, mas a filha de Nilma continuava a implicar com Michele. À medida que Nilma e Clésio se aproximavam, a filha de Nilma também se apegava a Clésio, e ele gostava disso. Vou dar uma olhada no meu próximo dia de folga. Deve ser difícil para ela ser mãe solteira. Clésio, com pena de Nilma, frequentemente ajudava na casa dela. Clésio é tão capaz e rápido, vou continuar pedindo a ajuda dele. Nilma elogiava Clésio na minha frente. Bajulando-o, Clésio ficava cada vez mais encantado com Nilma e sua família. Nilma começou a visitar menos enquanto Clésio estava sempre ajudando na casa dela. Papai está visitando a casa da Nilma demais. Será que ela precisa de tanta ajuda assim? Não acho que Nilma é indefesa, Michele disse. Ser mãe solteira é difícil, tenho que ajudar, Clésio dizia. O foco de Clésio na casa de Nilma deixou tanto Michele quanto eu cada vez mais infelizes. Mesmo quando eu dava indiretas sobre nosso descontentamento, Clésio não mostrava sinais de mudança. Quando ele foi à casa de Nilma 3 dias seguidos, nem Michele nem eu conseguimos ignorar. Quero que você valorize mais nossa família. Nilma é só uma amiga, sabe? Não entendo o que papai está pensando. Então, Clésio suspirou e disse: gostaria que Nilma e sua família fossem minha família de verdade, em vez de vocês, pessoas chatas. Nunca esperei ouvir tais palavras. Fiquei tão surpresa que não consegui responder. O único resultado foi que meu afeto por Clésio gradualmente desapareceu depois desse incidente. A atmosfera em casa esfriou completamente. Havia pouca conversa entre o casal, apenas o mínimo necessário. Clésio e Michele pareciam ainda mais distantes do que antes. Não é de se admirar que as coisas tenham chegado a esse ponto, pensei comigo mesma. Enquanto pudermos viver sem problemas, isso é o suficiente. Com isso em mente, saí para fazer compras. Foi quando estava voltando de bicicleta que aconteceu. De repente, houve um impacto alto e o som de freios. Quando percebi, estava no chão. Houve uma comoção ao meu redor. Abri os olhos devagar, mas demorou um pouco para entender a situação. Minha bicicleta tinha sido lançada longe e os itens que comprei estavam espalhados por toda parte. Tive um acidente. Logo depois de pensar nisso, senti uma dor intensa por todo o corpo. Ouvi a sirene de uma ambulância à distância. Suportando a dor, esperei pacientemente pela chegada da ambulância. Mesmo durante o transporte para o hospital, a dor fazia minha consciência ir e vir. Quando o tratamento terminou e eu estava no quarto do hospital, Michele tinha chegado correndo. Mãe, você está bem? Michele, desculpa por te preocupar. Vou precisar ficar hospitalizada por um tempo. Eu tinha quebrado a perna direita no acidente. Estou feliz que você está viva. Fiquei muito preocupada. Espero que você se recupere bem. Senti muito por preocupar Michele. Não me lembro muito dos momentos antes e depois do acidente, mas estou realmente feliz por estar viva. Por enquanto, vou focar em melhorar, e assim começou minha vida no hospital. No 4º dia da minha internação, Michele me visitava quase todos os dias após a escola, mas Clésio não tinha vindo nenhuma vez. Tenho certeza de que ele sabe sobre meu acidente e que estou no hospital com a perna quebrada. Ou talvez Michele não tenha contado porque não queria falar com ele.
Ei, Michele, você contou direitinho para o seu pai sobre a minha situação? Sim, contei. Papai não veio te visitar? Não, nenhuma vez, mas está tudo bem, contanto que você tenha contado. O hospital deve ter entrado em contato com ele também. Papai deveria pelo menos vir te visitar. Embora tenhamos apenas o mínimo de conversas em casa, ele ainda deveria visitar sua esposa hospitalizada pelo menos uma vez. Fiquei um pouco triste com a frieza de Clésio. 2 dias depois, Michele, que estava sem aula, veio me visitar. Joana, coitada, você teve um acidente, não é? De repente, Nilma, que não deveria saber, entrou no meu quarto do hospital. Estava me perguntando como ela sabia, então Clésio apareceu silenciosamente atrás dela. Finalmente achei que ele tinha vindo me visitar, mas ele veio com Nilma. Acho que ele está usando minha hospitalização como desculpa para encontrar Nilma livremente. Não esperava que ele trouxesse Nilma junto, mesmo sem esperar muita consideração. Ah, Nilma, você veio junto? Então Clésio, que estava em silêncio, falou. Joana, tenho algo para falar. Sem qualquer preocupação comigo, Clésio continuou sua própria história. Vou me casar com a Nilma, então vamos nos divorciar. Michele e eu trocamos olhares, ambas inclinando a cabeça. O quê? O que você disse? Perguntei de novo, pensando que tinha ouvido errado. Amo a Nilma. Vamos nos casar, então você e Michele precisam sair. Não conseguia entender o que ele estava dizendo. Era como uma cena de um drama que eu sempre assisto. Achei que não adiantaria falar com o Clésio excitado, então decidi perguntar a Nilma. Nilma, o que ele quer dizer? Quer dizer exatamente o que parece. Amo o Clésio, preciso do Clésio. Vocês dois não estão se dando bem, certo? Por que não me deixa ficar com ele? A expressão de Nilma era séria. Existe algo tão egoísta assim? De todas as pessoas, meu marido, uma amiga de verdade não faria isso. Você é a única que pensava nela como amiga. O que você quer dizer? Ei, Nilma, depois que Clésio chamou, Nilma começou a falar. Joana, você sempre foi sem graça desde o começo. Você e eu éramos desparelhadas, mas você era esperta, então fiquei perto de você porque era conveniente. Graças a você, passei naqueles testes. Nilma me via apenas como uma ferramenta conveniente, e eu era a única que a considerava uma amiga. Sentindo-se satisfeita consigo mesma, Nilma continuou. Clésio e eu nos damos bem e ele parece mais feliz comigo. Acho que sou mais adequada para ser a esposa dele. Nilma disse isso com um sorriso astuto e depois sussurrou no meu ouvido. E parece que ele tem muito dinheiro também. Aparentemente, Nilma foi atraída pelo bom salário de Clésio e fingiu estar em apuros para começar um caso. Ela pretendia nos expulsar e tomar meu lugar. Clésio parecia ter realmente caído na sedução de Nilma. Com minha hospitalização, viram isso como a oportunidade perfeita para pressionar pelo divórcio enquanto eu não podia me mover. Quase suspirei com as ações imprudentes deles. Não posso acreditar que algo assim está acontecendo comigo. Nilma e Clésio, com expressões triunfantes, esperavam que eu cedesse. Enquanto via os dois se empolgando, estava pensando no que fazer. Então, Michele, que tinha estado em silêncio o tempo todo, começou a rir. O que foi? Vocês dois não podem se casar. Você sabia, papai? As palavras de Michele foram surpreendentes. Nilma está no meio de uma mediação de divórcio por causa do próprio caso dela. Estão exigindo uma grande quantia de pensão. Quando nos reconectamos, Nilma disse que o marido dela tinha traído, mas isso era uma completa mentira. Na verdade, foi o caso de Nilma que levou a ela ser mandada se separar, e ela estava agora no meio da mediação de divórcio. Durante essa mediação, ela procurou sua próxima base financeira e encontrou Clésio. Nilma planejava se divorciar do marido e esperar 6 meses para se casar novamente, garantindo que Clésio se casaria com ela.
Além disso, ela pretendia usar o dinheiro de Clésio para pagar a pensão ao marido e à esposa do parceiro de caso, controlando as finanças da casa após o novo casamento. Isso não é verdade. Eu realmente amo Clésio. Nilma levantou a voz, mas Michele continuou falando calmamente. A filha da Nilma me contou tudo. Ela falou muito. No final, ela zombou de mim dizendo que mamãe e eu seríamos abandonadas. Michele tinha percebido o relacionamento entre Clésio e Nilma e previu esse desfecho. Ela estava investigando usando a filha de Nilma. A filha de Nilma desprezava Michele, então quando Michele contou sobre a crise do divórcio, ela despejou todos os detalhes da família para se sentir superior. Graças a isso, Michele descobriu os planos de Nilma e estava pronta para usar essa informação como trunfo quando necessário. Fiquei impressionada com a capacidade da minha filha de julgar situações com calma e reunir informações. Talvez isso se deva à minha orientação diária e ao conhecimento sobre divórcios e julgamentos que ganhei assistindo dramas. Ainda uma estudante do ensino médio, pensei que minha filha tinha uma percepção e ação impressionantes. Ao perceber que seu plano tinha sido descoberto, Nilma ligou freneticamente para a filha. "O que você está falando? Você arruinou meu plano. Agora estou sem dinheiro." Finalmente tinha encontrado uma boa fonte de renda. Nilma começou a discutir com a filha pelo telefone. Ouvindo isso, Clésio finalmente percebeu que tinha sido seduzido por causa de seu dinheiro. Ele ficou perplexo e sem palavras. Além disso, Nilma tinha escolhido Clésio porque pensava que ele era o presidente da empresa e, portanto, muito rico. Na realidade, Clésio apenas trabalhava na empresa dos sogros, mas ele fingiu ser o presidente para impressionar Nilma. A ostentação e vaidade habituais de Clésio tinham se voltado contra ele. Não pude deixar de rir da absurdidade. Ao perceber o plano e as verdadeiras intenções de Nilma, Clésio entrou em pânico. "Desculpa, Joana. Por favor, esqueça o que eu disse antes." "O que você disse antes?" A pergunta calma de Michele deixou Clésio desconcertado. "Eu não quis dizer o divórcio. Foi só um momento de impulso." Olhando para baixo, Clésio me olhou silenciosamente. "Joana, você está ouvindo?" "Sim, posso ouvir claramente." Mesmo que ele tenha sido enganado, não posso perdoar Clésio por trair com Nilma. Se Clésio tivesse algum senso, isso não teria acontecido. Michele e eu sentíamos o mesmo sobre não poder perdoar Clésio. Vendo que não estávamos dizendo nada, Clésio finalmente falou. "Mas vocês duas não podem viver sem a minha renda, certo? Seria difícil se nos divorciássemos." Ele mostrou arrependimento por um momento, mas rapidamente começou a nos ameaçar com a dificuldade da vida sem a renda dele. Clésio parecia pensar que Michele e eu não conseguiríamos nos virar sem ele. "Podemos viver muito bem sem você, Clésio. Como você disse, vamos nos divorciar e vou garantir que seus pais saibam de tudo o que aconteceu." "Não, por favor, não conte a eles. Estou implorando, não conte. Não muda o que aconteceu." Por enquanto, mandei ele para casa e suspirei profundamente no quarto do hospital. Me perguntei como a protagonista de um drama lidaria com essa situação, mas no fundo eu já sabia minha resposta. Primeiro, eu precisava curar minha perna. Depois de alguns dias, graças à reabilitação, fiquei boa em usar muletas. Em casa, ainda tinha que usar muletas, mas conseguia me virar bem no dia a dia. Mesmo depois de ter recebido alta, Clésio continuava pedindo para reconsiderar o divórcio, mas eu permanecia em silêncio e Michele o culpava toda vez que o via. Clésio começou a se sentir desconfortável em casa e passou a viver em um hotel. Alguns dias depois, meus sogros vieram me visitar após ouvir sobre minha alta. "Joana, você deve ter passado por um momento difícil. Você está bem?" Trouxe algumas refeições congeladas para ajudar. Minha sogra foi muito atenciosa com minha saúde. A propósito, Clésio tirou um dia de folga ontem. "Ele não está se sentindo bem?" "Bem, na verdade, ele está morando em um hotel agora.
Expliquei tudo aos meus sogros, desde o encontro de Clésio e Nilma até o caso deles. Ele me traiu com minha amiga e depois veio ao hospital com ela para pedir o divórcio. Eles disseram que queriam que Michele e eu nos mudássemos para que eles pudessem morar aqui juntos. É verdade? O que ele está pensando? Disse minha sogra. E tem mais. Expliquei que Nilma estava no meio de um acordo de divórcio e cheia de dívidas de pensão, e que pretendia se casar com Clésio para usar o dinheiro dele para pagar. Para começar, acho que foi errado Clésio se gabar de ser o presidente da empresa. Ele disse que era o CEO? Isso é ridículo. Não posso acreditar que ele tentou te abandonar e a Michele. Precisamos falar com ele. Sim, precisamos colocá-lo no lugar dele. Mais tarde, chamamos Clésio para a casa dos meus sogros para uma conversa. Então você traiu o filho? Clésio parecia envergonhado e permaneceu em silêncio. Você não só traiu, mas também tentou expulsar Joana e Michele. O que há de errado com você? Como pôde tentar abandonar sua esposa e filha? Finalmente, Clésio falou. Não é bem assim. Eu fui enganado. Ele afirmou que foi manipulado a querer o divórcio. Se eu soubesse que ela estava atrás de dinheiro, eu não teria feito isso. É tudo culpa da Joana por ter se reconectado com ela. Clésio tentou transferir a culpa. Vendo sua falta de remorso, o rosto do meu sogro ficou sério. Você está dizendo que não é sua culpa? Traição é traição, e você mentiu sobre ser o CEO. Eu achava que você poderia assumir a empresa um dia, mas agora não posso confiar em você. Está demitido. Meu sogro estava furioso e anunciou que Clésio seria deserdado. Minha sogra parecia desgostosa. Estou tão decepcionada com você, Clésio. Desculpa. Não peça desculpas para mim, peça desculpas para Joana. Joana, sinto muito mesmo. Por favor, me dê outra chance. Vendo ele prestes a ser deserdado, senti um pouco de pena dele. Se eu também o deixasse, ele ficaria completamente sozinho. Mas as palavras da minha sogra me deram a determinação que eu precisava. Joana, faça o que achar melhor. Estamos do seu lado. As palavras dela solidificaram minha decisão. Vamos nos divorciar. Não podemos voltar ao que éramos. Por favor, reconsidere. Não, eu decidi. Vou garantir que receba pensão alimentícia e de criança. E assim, seguimos com o divórcio. Alguns dias depois, recebi uma ligação de Nilma. Ei, meu marido descobriu tudo. Agora tenho que pagar ainda mais. Isso é inacreditável. Durante o acordo de divórcio, o marido de Nilma descobriu sobre o caso dela com Clésio e aumentou a pensão. Ele também processou Clésio por compensação. Clésio acabou perdendo a maior parte de seus bens para pagar pensão alimentícia e de criança. O escândalo se espalhou rapidamente na nossa pequena cidade e Nilma teve dificuldade para viver lá. Ela se mudou para uma cidade próxima, mas enfrentou dificuldades com seu novo estilo de vida mais pobre. Clésio também começou uma nova vida, arranjando um emprego em outro lugar. Sua falta de ética no trabalho anterior não ajudou e ele continuava fracassando no novo emprego. Frustrado, ele recorreu ao jogo, caindo em um ciclo vicioso de dívidas. Um tempo após o divórcio, Clésio me ligou. Desculpa, mas não posso fazer os pagamentos deste mês. Estou sem dinheiro. Ele parecia fraco. Senti pena, mas não sabia como ajudar. Ouvi pelos meus sogros que Clésio também tinha pedido dinheiro a eles. Papai, você pode me emprestar um dinheiro? Estou realmente lutando com dívidas crescentes e sem saída, ele disse uma vez a seu pai. Clésio estava desesperado, mas tanto meus sogros quanto eu recusamos ajudar. Esperava que ele eventualmente saísse do jogo e pagasse suas dívidas gradualmente. Enquanto isso, Michele e eu continuamos a ter um bom relacionamento com meus sogros. Eles podiam se sentir culpados pelas ações de Clésio, mas a gentileza deles foi um grande conforto. Michele continuou estudando muito e conseguiu entrar na Universidade dos Sonhos.
Com minha renda e a ajuda dos meus sogros, ela prosperou na faculdade e está a caminho de se tornar pesquisadora. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que se recusou a fazer um aborto a pedido de seu marido e foi trocada por uma amante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!